Saudações vascaínas. Não é um dia muito bom, né? Falar um pouco hoje do jogo Flamengo 3, Vasco 2, falar o que eu achei do jogo e de alguns jogadores. Desde a volta do canal, acho que é a primeira derrota que eu falo assim do Vasco. É complicado, mas vamos tentar falar um pouco do que aconteceu. Bem, já de início eu não gostei muito da escalação, né? Eu não assisti a entrevista do Barbieri, né? Então não sei o que ele falou sobre a situação do Galarza, mas eu não entendi a entrada do Galarza, eu não entendi o que o Barbieri queria com isso. Se você entendeu ou se você tem alguma luz sobre isso, comenta aqui embaixo. O meu palpite é que ele ia colocar o Galarza para fechar um pouco mais o lado esquerdo e ajudar na transição ofensiva junto ali com o Piton. Algo assim. Se foi isso, deu muito errado. Eu acho que na escalação o Vasco já não foi muito bem. Perdeu muito do meio de campo. O que foi muito bem no último jogo contra o Flamengo, onde o Vasco ele conseguia fechar bem os espaços no meio de campo. Nesse jogo tava um espaço enorme entre linhas. Toda hora os jogadores do Flamengo de meio de campo conseguiam flutuar ali. Eu acho que foi um dos maiores problemas que nós tivemos no primeiro tempo, né? No segundo tempo nós tivemos outros. Então acho que já a escalação já foi um problema. Mesmo assim, a gente ainda conseguiu dar uma segurada ali e conseguiu até jogar razoavelmente bem na medida do que era proposto. Qual era a ideia? Fechar bastante o espaço e conseguir matar o jogo no contra-ataque. O problema é que não existia contra-ataque. Os jogadores de velocidade, no caso seria o Peck, né? Não conseguia, ele fechava muito para marcar, mas não conseguia estar lá na frente para poder contra-atacar. Isso acabava sobrando para o Pedro Raul, que não é exatamente um jogador de velocidade. Não fluía as coisas, não estava acontecendo essa transição. O Vasco ele se defendia muito, quase sempre deixava o Flamengo atacar, e quando pegava essa bola nunca conseguia fazer esse contra-ataque acontecer. Ainda assim, saímos na frente, né? Uma jogada dentro da área, o Pedro Raul conseguiu disputar, a bola sobrou ali para o Peck, que fez o gol do Vasco. O jogo continuou dessa forma, com o Flamengo atacando, o Vasco tentando contra-ataques que não existiam. E aí veio o gol do Flamengo, foi um chute acho que do Arrascaeta, né? Foi um chute, uma bola cruzada na área, aí sobrou na frente, o cara sozinho, não conseguiram abafar, o Ivan não cortou e gol. Enfim, aí tá, 1-1. Teve o lance lá do gol do El Pelé, que teve um impedimento. Na minha visão, o impedimento pareceu assim bem claro. Também tem lance de jogo de câmera, mas pela imagem da televisão pareceu bem claro o impedimento. Aí continuava esse jogo de vai e não vai. E aí teve o lance do Capasso. Ai, cara. Mano. E olha que o Capasso, jogos que ele tem feito, tem sido bons jogos, entendeu? Até então ele não tinha feito nada absurdamente horrível em campo, inclusive mesmo depois dessa falha jogou razoavelmente bem, mas sair dessa forma na frente do atacante, ai cara, ele estava num espaço pequeno entre ele e o goleiro, ele poderia abrir para o lado, poderia chutar, mas ele resolveu tocar por dentro com o atacante na frente dele. Ele basicamente deu a bola para o atacante e aí o cara estava na frente e fez o gol, tá ligado? Eu não sei como é que é treinada essas saídas de bola do Barbieri, né? Mas já tem muito tempo que eu tô achando que essas saídas de bola não tem dado muito certo. Geralmente, quando eles conseguem desafogar com o Léo Pelé, ele consegue dar uma dinâmica pela esquerda, mas atualmente não tem ninguém para jogar, porque o Piton tá mais recuado. E não tem ninguém lá na frente na esquerda, porque o Alex Teixeira tá jogando mais perto do Pedro Raul. Então, acho que essa saída de bola inicial não estava dando muito certo, teve esse erro horroroso do Capasso. Aí o Flamengo sai com 2-1, vamos para o intervalo, voltamos no abafa ali, tentando recuperar um pouco o jogo, numa jogada boa, uma trama boa de contra-ataque, finalmente. O Pedro Raul consegue dar um cruzamento que é raro a gente ver os jogadores da linha de frente do Vasco conseguir fazer isso. Se fosse o contrário, acho que o Pedro Raul estava até melhor, porque geralmente é difícil ver os caras cruzando essa bola assim na frente da área, fazendo esse arco na frente da área. O Alex Teixeira aproveitou e fez o 2-2. Continuamos com a estratégia não muito boa.
deu uma melhorada com a entrada do Marlon Gomes, mas aí numa bobeira, uma falta que não era necessária, um cruzamento na área que ninguém subiu, os caras fizeram o 3-2. E ficou nesse jogo de mais vontade do que qualidade. O Vasco perdeu totalmente o controle de si no jogo, não conseguia mais jogar, estava muito no abafa. Teve algumas situações, mas acabou não conseguindo chegar lá. E é isso, aí terminou o jogo, 3 para os caras, 2 para a gente, e agora é ver o que vai acontecer no próximo jogo, né? Temos mais um jogo aí para definir. Se eu não me engano, se o Vasco ganhar com uma vitória simples já é o suficiente. Mas, cara, eu tô muito chateado, não exatamente com o jogo. Não foi um jogo tenebroso. Eu tô chateado um pouco com a nossa produção ofensiva, que há algum tempo eu acho que nós temos um problema sério de ligar esse meio campo com ataque. Os erros individuais, alguns jogadores, nossa, terrível, alguns erros bobos. A escolha do Barbieri pelo Galarza, eu não gostei. Depois ele foi corrigir para colocar o Rodrigo e mexe aqui, mexe ali. Cara, foi um jogo ruim, cara. Foi nesse aspecto, sabe? Não conseguiu me descer, a gente não ter conseguido jogar bem. E pior ainda, ter perdido jogando dessa forma, sem conseguir criar bem, sem conseguir se armar bem, sem ter um time bom, assim, distribuído em campo. Mas né? Vamos ver agora o próximo jogo, ver se o Barbieri corrige, porque para mim foi ruim, né? Foi um erro essa escalação, ver se ele corrige e acreditar, né, cara? Eu acho que, sinceramente, é extremamente possível ganhar o próximo jogo, não tem nada perdido, não tem terra arrasada. Foi um jogo que até que disputado, dava para o Vasco ter empatado a partida, tivemos aí algumas oportunidades. Então acho que dá pra gente seguir vivo e pensar assim no próximo jogo e quem sabe conseguir essa vitória. Sobre os jogadores, falando rapidamente, Léo Jardim é um cara que já está começando a ser perseguido, né? Eu não acho que ele teve culpa absurda nos gols que o Vasco levou. O primeiro foi um chute que a área estava muito congestionada na frente dele. O segundo não teve o que fazer, o atacante deu o nosso zagueiro deu uma assistência para o atacante dos caras. E o terceiro gol foi um cruzamento que não só ele, como ninguém foi na bola, né? Então eu sei que a grande maioria tá pé da vida com o Léo Jardim, não entendam mal, eu realmente não tô tão feliz com ele. Mas nos chutes que o Flamengo deu, ele conseguiu defender. Não acho que ele, como eu disse, tenha culpa absurda nos gols. E é isso. Mas continuo não me sentindo muito seguro com ele no gol. Pumita fez uma partida ok, eu acho que poderia ter produzido um pouco mais ofensivamente. Eu creio que da linha ali de trás foi um dos que menos oscilou durante a partida. Mas foi o que eu falei, ofensivamente muita gente tá deixando a desejar, né, cara? Então o Pumita tá nessa leva aí também. Capasso. Cara, nem tava jogando tão mal, mas o lance do gol prejudicou legal. Tá ligado? Prejudicou, basicamente entregou a partida para os caras. Então ele vai, para mim, ficar com saldo negativo por ter entregue, né? Basicamente entregou o jogo. O Léo Pelé fez uma boa partida, na medida do que se espera. Continua sendo um jogador que, como eu digo, não faz uma partida ruim, é sempre boa ou regular. Eu acho que nessa estava no nível de regular, apesar de eu achar que a zaga deu algumas bobeadas meio besta. Mas no geral acho que ele foi bem. Já o Piton, já tem algumas partidas que eu tô achando que o Piton tá meio parado, tá ligado? Tá muito... E eu entendo, nesse ponto, o fato dele não ter com quem jogar. Eu achei que a situação do Galarza seria para ajudar isso, mas não adiantou de nada. Mas eu acho que o Piton, pelo que ele demonstrou no início do campeonato, pode produzir mais. O Piton pra mim tá... Enfim. Meio de campo, Jair pra mim foi muito desaparecido em campo. Sinceramente não consigo lembrar de boas, grandes ações do Jair. O Andrei, cara, também não me agradou muito. Os dois fecharam ali os espaços, mas deixavam um buraco, né, entre as linhas que não foi sanado até o segundo tempo. Não achei que ofensivamente eles contribuíram, nem Jair e nem Andrei, os dois não conseguiram ir à frente com isso. Então ficou meio mais ou menos na média ali, os dois da média para ruim, né?
Galarza, pra mim, nossa senhora, eu achei o Galarza muito, muito, muito ruim. Cara, pra mim ele devia estar treinando bem pra caramba. Porque não é possível, eu não vejo justificativa pro Galarza estar em campo, tá ligado? Se você me apresentasse todos os meio-campos do Vasco, o último da lista seria o Galarza. Eu pensaria ali no Rodrigo, eu pensaria no Barros, eu pensaria no André, eu pensaria no Jair. Enfim, até eu chegar no Galarza ia passar por uma galera, entendeu? Eu não sei, não entendi realmente o que justificou, principalmente pelas partidas boas do Rodrigo. Não entendi o porquê tirar o Rodrigo, que estava fazendo boas partidas, para colocar o Galarza, que sinceramente ainda não fez uma boa partida. Meu Deus, o Galarza fez uma partida. Não fez, tá ligado? Então, não entendi, eu ainda não achei justificável o Galarza ter entrado de titular. Peck fez o gol, mas no geral foi mais um marcador do que um atacante. Muitos dos contra-ataques que eu falei, eu senti a falta justamente do Peck, que não estava... Eu não lembro de boas participações do Peck em contra-ataques, entendeu? Alex Teixeira não estava produzindo muito, fez um gol, mas no geral também, assim como o Peck, quase não ajudou. Muita marcação, mas só chegava até meio de campo, tentava uma jogada aqui, uma jogada ali. Não achei nada de muito útil do Alex Teixeira, né? Do Alex Teixeira. E Pedro Raul, eu vi algumas críticas em relação ao que o Pedro Raul estava matando o contra-ataque, mas os contra-ataques que o Vasco estava fazendo não era pro Pedro Raul, no máximo que ele faz ali é fazer o pivô. Ele estava tendo que ir muito atrás em bola de velocidade, que não é a dele, né? Venhamos e convenhamos. O cara não é um velocista. Não teve chances claras de gol, tipo a que ele deu para Alex Teixeira. Ele não teve uma chance assim, entendeu? Então eu não acho que o Pedro Raul fez uma partida ruim, não, cara. Tendo em vista que a produção ofensiva do Vasco foi muito ruim. Quase que o Pedro Raul não teve boas bolas limpas para chutar em gol, tá ligado? Então não acho que foi uma partida ruim assim do Pedro Raul, levando em conta o contexto geral. Dos jogadores que entraram no segundo tempo, destacar um pouco o Marlon Gomes, que eu acho que deu uma mudada um pouco ali na forma do Vasco jogar. É um jogador mais ofensivo. Inclusive é pro Barbieri pensar, né, cara? Se for para você colocar alguém para ajudar o Piton na esquerda, para produzir ofensivamente, é melhor o Marlon Gomes do que o Galarza. Foi o que eu falei, porque o Galarza tem que estar destruindo nos treinamentos, ele tem que estar destruindo alguém nos treinamentos. Porque eu não entendo a justificativa de colocar o Galarza e não o Marlon Gomes. Que pra mim, pelo que tem demonstrado agora, é muito mais jogador que o Galarza. Enfim, é isso, cara. Eu não tenho muito mais o que falar. O Figueiredo pra mim não jogou bem. Nenê entrou, mas não fez muita diferença. Eric Marcos também não. E é isso. Aguardar o próximo jogo, ver como é que o Barbieri vai montar esse time e como o time vai se portar. Como eu disse, é muito possível a vitória. Então não é para se desesperar, mas tô chateado, né, cara? Tô chateado porque eu realmente achava que poderíamos produzir mais. A minha chateação não é nem com o resultado, e sim com a produção. Eu achei que o time ofensivamente não teve uma produção boa. É isso. Bem, quero saber de vocês qual é a visão de vocês do jogo. Quem foi o melhor? Quem foi o pior? Por quê? Comenta aqui embaixo, deixa o comentário, ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. É isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.